entrando no estudo bíblico desta noite com respeito à segurança de salvação. Sempre importante lembrar as diretrizes, desse estudo bíblico que já temos feito durante um bom tempo. E as diretrizes para um estudo bíblico eficaz é que um versículo deve ser analisado no seu contexto bíblico. Se o texto fala sobre servir, então não podemos aplicá-lo à salvação. Segundo a diretriz, um versículo deve ser interpretado à luz de todo o restante da palavra de Deus. Nenhum versículo deve contradizer dezenas de outros versículos bíblicos. E a terceira diretriz, uma doutrina deve ser baseada ou analisada no todo que a Bíblia ensina sobre aquele determinado assunto. Nós já passamos aí por textos bíblicos sobre a segurança de salvação, já analisamos 10 textos bíblicos, já passamos por vários temas, basicamente 13 temas que analisamos biblicamente, dos quais são crentes nominais, crentes verdadeiros, lei ou graça, comunhão ou relacionamento, salvação ou discipulado, frutificação ou salvação, continuação ou preservação, pecados ocasionais ou habituais, reformado ou regenerado, condição ou critério, livramento temporal ou salvação eterna, recompensa ou ruína, vencedores ou vencidos, e no último, contexto ou pretexto. E todos esses ensinamentos, todos esses estudos bíblicos mostrando que a maioria dos erros da doutrina, daquele que crê na doutrina da segurança condicional de salvação, a maioria dos erros é simplesmente por não analisar o contexto, simplesmente por não olhar o que a Bíblia fala mais sobre aquele determinado assunto, ou principalmente naquele versículo que usam. Na maioria das vezes são tirados do contexto para ensinar algo que o contexto não ensina. E hoje também estaremos vendo aí sobre o tema posição ou prática. Posição ou prática. Então, além de tudo que nós já ensinamos em outros estudos, nós precisamos então lembrar que há uma diferença entre a posição do crente e a prática do crente. Há uma diferença muito grande, aonde muitas pessoas confundem. Se realmente nós entendermos essa diferenciação que a Bíblia faz sobre a posição do crente e a prática do crente, então os versículos usados para atacar a segurança de salvação, eles ficam mais fáceis de serem entendidos, simplesmente por entendermos se está falando sobre a posição do crente ou se está falando sobre a prática do crente. Primeiramente, o que é posição? Para entender melhor, a posição é quando um pecador se arrepende de seus pecados e se converte e é salvo pela graça de Cristo. Deus aceita esse pecador. Deus vê esse pecador agora como um salvo, não pelas suas obras de justiça, mas pela única obra de justiça que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então Deus aceita esse pecador e vê esse pecador pela obra de Cristo. A posição do crente em Cristo é uma posição de perfeição, ou seja, ele está completo, está perfeitamente completo, perfeitamente qualificado para entrar no céu. Repito, não pelas suas obras, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele está tão perto de Deus, esse crente, esse cristão salvo, ele está tão perto de Deus quanto Cristo está. E ele é tão amado por Deus quanto Cristo é. Esta posição foi recebida pela graça por meio da fé em Cristo, independente de qualquer obra meritória. A questão é que para se perder essa posição, precisaria de Cristo perder a sua posição de aceitação diante do Pai.
Porque a posição desse crente não é baseada na sua obra, na sua vida, mas na obra de Cristo e na vida de Cristo. Então é impossível perder essa posição diante de Deus, uma vez salvo em Cristo. Ou seja, se Cristo então falhar, aí sim essa pessoa pode perder a salvação. Mas a prática já é outra coisa totalmente diferente. A prática se refere à vida diária do crente, ou seja, aquilo que ele vive ou pratica diariamente. É como se Deus então dissesse ao cristão, ao salvo: eu te salvei pela minha graça e te coloquei nesta posição em Cristo. Então, agora vá e viva de modo digno, de acordo com a sua posição em Cristo. Quanto mais você e eu, quanto mais nós vivermos em Cristo, irmãos, maior será a nossa recompensa. Nós vamos ganhar recompensas pela prática, pela nossa vida em Cristo. Então isso pode mudar, né? Você pode ganhar ou não. Se você viver bem, você ganha recompensa. Se não, você vai sofrer detrimento ou vergonha. Então, uma vez que Deus sabe que a nossa prática nunca poderá ser perfeitamente igual a perfeitos como Cristo, porque ainda não estamos, né, no corpo glorificado, Deus sabe disso, mas a vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é que nós cresçamos diariamente, vamos dignamente e sempre crescendo, caminhando em rumo à perfeição em Cristo. Isso se chama o quê? Santificação progressiva. A salvação, ela é imediata. Ela acontece no momento. Deus salva no momento e a pessoa está salva. A santificação não. A santificação é progressiva e leva uma vida inteira para se santificar. Então é como se Deus diz, desculpa, estou voltando lá atrás, né? Por isso então que o Novo Testamento está cheio de exortações à santificação do crente, está, né, lotado de exortações para a santificação do crente. Estas exortações são o quê? São instruções, maneiras práticas de como podemos mostrar a nossa posição em Cristo com a nossa prática. E não é uma ameaça, essas exortações não são ameaças para não cairmos no julgamento eterno, mas são exortações para vivermos de modo digno daquilo que nós já somos, daquilo que fomos feitos em Cristo. E por isso, então, nós vamos ver alguns exemplos neste momento. Primeiramente, Romanos capítulo 6, versículo 11 ao versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao versículo 26. Desculpa, 11 ao 23. Vou ler rapidamente para os irmãos, que diz o seguinte: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis?
ou do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, então esse texto de Romanos 6, versículo 11 ao 23, se você olhar o capítulo 6, nos primeiros 10 versículos desse capítulo 6, o contexto aqui fala sobre a posição do crente. Os primeiros 10 versículos do capítulo 6 de Romanos fala sobre a posição do crente. Alguns exemplos. Versículo 2 fala que os crentes morreram para o pecado. Os cristãos morreram para o pecado. Versículo 6, a Bíblia fala aí que nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Versículo 6 e versículo 7 também fala que fomos libertos e justificados do pecado. E versículo 8 fala que como morremos em Cristo, também viveremos com Ele. Assim como morremos, né, nós vamos viver com Ele também. Então, mostrando a posição do crente. Agora, o restante dos versículos aí do capítulo 6 de Romanos já fala sobre a nossa prática. Então, já muda um pouco a história. Por exemplo, o versículo 11 fala, se morremos para o pecado, devemos viver como mortos para o pecado. O versículo 13, versículo 16 e versículo 18 nos diz também, se fomos libertos do pecado, devemos viver como servos da justiça, não mais servos ou escravos do pecado, mas agora servos ou escravos da justiça. Nós temos um novo Senhor. Então é meio estranho pegar o último versículo deste capítulo para tentar defender aí a salvação condicional, né? É meio estranho pegar aí o versículo 23 como se fosse algo condicional, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, né, de que há um risco de perder por causa do pecado, o pecado gerando a morte. E aí, no caso, né, o versículo é tão claro, é até difícil eu explicar de outro jeito, né, como eles usam. Mas é muito estranho você pegar esse versículo e usá-lo para a segurança condicional de salvação. Mas o contexto aqui fica bem claro que este texto foi escrito para os cristãos. Não foi um texto escrito para os perdidos aqui. Foi um texto escrito para os cristãos, contrastando aí o que eles eram antes da salvação com o que eles são agora pela graça. Ou seja, a posição deles antes e a posição deles agora pela graça de Deus. Mostrando que antes, na posição que eles estavam antes, o salário do pecado era o quê? A morte. Eles iriam realmente morrer, ou seja, estar separados eternamente de Deus. Mas agora que receberam Cristo, agora que eles estão na graça, eles receberam o dom, o presente da vida eterna em Cristo Jesus. E novamente em Cristo. Né? Para perder esse presente, esse dom, é só se Cristo perder a sua posição diante do Pai. E isso nunca vai acontecer. Aqui fala de segurança de salvação, irmãos. Pois não podemos pecar para perder a salvação. Porque somos nascidos de novo para uma nova vida, não mais voltada para o pecado. Porque nós estamos agora livres. Estamos como mortos.
E sobre isso Spurgeon fala, Spurgeon comenta. Olha o comentário que Spurgeon fez sobre isso, o grande pregador Spurgeon. Ele disse: através da influência da morte de Cristo em nossas almas, o Espírito Santo fez com que agora estejamos realmente mortos para o pecado. Isto é, já não amamos mais o pecado, e ele já não tem domínio sobre nós. O pecado já não se sente em casa em nossos corações. Se ele entrar ali, será um intruso. Já não somos mais seus servos de boa vontade. O pecado nos quer atrair através da tentação, mas nós não lhe damos nenhuma resposta, porque estamos mortos para a voz dele. O pecado nos promete uma grande recompensa, mas não consentimos, porque estamos mortos para as suas seduções. Nós pecamos, mas nossa vontade é não pecar. Para nós seria o céu sermos perfeitamente santos. E eu digo amém por isso. Nosso coração e nossa vida busca a perfeição, mas o pecado é o aborrecimento da nossa alma. Conforme Romanos 7, versículo 20, se alguém quiser ler aí. O nosso mais real e verdadeiro eu em Cristo odeia o pecado e, embora caiamos em pecado, é apenas uma queda. Estamos fora do nosso ambiente e escapamos do mal com toda velocidade. A vida nascida de novo dentro de nós não tem nada a tratar com o pecado. Ela está morta para o pecado. Essas são palavras do grande pregador Spurgeon, comentando aí o que nós acabamos de explicar em Romanos capítulo 6. Segundo exemplo, queremos olhar aí a palavra permanecer. Dizem muito, né? Tem que permanecer, irmão. Tem que permanecer, né? Senão você perde a salvação. Então vamos analisar a palavra permanecer neste momento. Às vezes, esta palavra permanecer, ou várias formas dessa palavra, né? Por exemplo, estar em Cristo também quer dizer a mesma coisa. Então, às vezes, essa palavra, ou várias formas dessa palavra, são usadas para descrever verdadeiros crentes ou salvos. Deus os vê como aqueles que permanecem em Cristo. Então, essa palavra permanecer, muitas vezes ela é usada no sentido de posição do crente. Mas em outras vezes, esta mesma palavra, ou as formas dessa palavra, mostram o que deveria ser a prática desses verdadeiros salvos. Então vamos lá, primeiramente, o permanecer como algo que é verdadeiro em todo cristão, ou seja, a posição dele, o permanecer como algo que é verdadeiro em todo cristão, a posição do cristão. 1 João 2, 6, 1 João capítulo 2, versículo 6, nos diz o seguinte: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, o permanecer aqui, de 1 João capítulo 2, versículo 6, é o mesmo que nascer de novo. Ou seja, qualquer um que diz estar em Cristo, deveria andar como Cristo. Aqui o contexto, versículo 3 ao versículo 5, também está contrastando os crentes, ou seja, os verdadeiros salvos, dos incrédulos. Também há uma contrastação, uma diferenciação dos salvos com os incrédulos. Mas esse versículo 6 aqui mostra a questão de que o salvo, né, ele nasceu de novo e agora ele deveria andar como Cristo. Segundo o exemplo, é 1 João 2, versículo 10. Olha o versículo 10 também. Diz o seguinte, 1 João 2, versículo 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Neste texto aqui temos novamente o contraste.
contraste dos dois, os salvos e o perdido. Os salvos verdadeiros estão na luz e por isso amam seu irmão, é o que diz o texto. Mas, contrapartida, os não salvos estão em trevas e, consequentemente, não amam aos seus irmãos. E o terceiro exemplo sobre permanecer como algo verdadeiro no cristão é 1 João 3, versículo 6. 1 João 3, versículo 6. Que diz o seguinte: qualquer que permanece nele não pratica o pecado, ou em outras palavras, não vive na prática, do pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu e nem o conheceu, ou seja, qualquer que fica praticando, o pecado, provavelmente não viu e nem o conheceu. Não viu e não conheceu quem? A Cristo, ou seja, nunca foi salvo. Então, esse 1 João 3, versículo 6, aqui nós temos mais um contraste, mais uma vez contrastando o perdido do salvo, mostrando aí que a posição daqueles que permanecem em Cristo os faz livre do domínio do pecado. Olha o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. Ou seja, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, ou seja, não pode viver pecando, na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Então aqui é claro, tanto o versículo 6 quanto o versículo 9, nós temos aí a posição do cristão. Primeiramente, ele é livre do domínio do pecado. Mas aqueles que continuam na prática do pecado, ou seja, praticam o mesmo pecado, e muitas vezes até chamada a atenção, de outros irmãos, do pastor, mas continuam no mesmo pecado. Então essas pessoas, elas mostram, pelo menos uma boa porcentagem que nós podemos pensar nessas pessoas de não serem salvos verdadeiros, porque não vivem como Cristo. Eles ainda são dominados pelo pecado. Eles não conseguem se livrar de determinados pecados. Nós já vimos então permanecer como algo verdadeiro do cristão, ou seja, a sua posição, o que ele é. Mas o permanecer também é interessante que Deus diz a seus filhos, basicamente assim, vejo vocês como aqueles que permanecem em Cristo, a posição deles, Mas também Deus fala para os cristãos, quero que vocês permaneçam em Cristo. Ou seja, a prática, vivem como realmente permaneçam em Cristo, vivem, mostrem isso no dia a dia, que vocês permaneçam em Cristo, permanecem em Cristo. Por exemplo, João 15, versículo 4, versículo 5. Agora vamos para o Evangelho de João. João 15, não é 4 não. Versículo 4, Versículo 4 nos diz: estai em mim, ou seja, permanecei em mim, mesma coisa, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver, ou se não permanecer, na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha agora, deixa eu ver aqui, o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, ou quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha agora o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. E, por fim, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Interessante que Jesus, aqui no versículo 10, ele se colocou, pelo menos ele se comparou conosco, Ou seja, da mesma forma que ele obedece os mandamentos de Deus e permanece, em Deus, é a mesma forma que nós fazemos com ele. Ou seja, da mesma forma que nós
guardamos, né, os mandamentos dele, nós vamos permanecer no amor dele, ou mostraremos que estamos permanecendo no amor dele. Então ele basicamente mostrou e nos comparou com ele, mostrando que da mesma forma que ele permanece em Deus, guardando os mandamentos, nós também permanecemos em Cristo, guardando os mandamentos. Não há nenhuma chance de Cristo perder ou de não estar mais em Deus, né? Da mesma forma que não há nenhuma chance de nós também perdermos ou não estarmos mais em Cristo, desde que fomos colocados em Cristo. Eu digo para salvação, eu digo a posição. Eu sei que nós podemos enfraquecer, podemos muitas vezes cair em alguns pecados, mas como nós vimos o comentário de Spurgeon, né? Não é um ambiente comum para nós, não é um ambiente favorável. Então nós saímos ali rapidamente e voltamos para a santidade, voltamos para Deus. Mas aquele que não é salvo, não, é algo comum, ele se sente bem ali, está tudo bem, tranquilo, não tem nada de errado comigo, pastor, é o senhor que está vendo coisas, né? Eu estou muito bem, entendeu? Então isso é um grande problema. Mas o que diz aí, explicando melhor todos os versículos, né? O permanecer nesses versículos mostram a prática do crente, ou seja, aqui temos exortações ao crente para que ele viva diariamente de acordo com a sua posição em Cristo, vivendo em obediência e comunhão bem perto de Cristo. Amém? Todo esse versículo de João 15, né? 4, 5, 7 e 10. Vamos voltar lá para 1 João e ver o último exemplo de hoje. 1 João capítulo 2. Mostrando agora a prática, né? A palavra permanecer como uma prática, algo que o crente deve fazer, não para ser salvo, mas para mostrar que é salvo. 1 João capítulo 2, versículo 24, versículo 27 e 28, nos diz o seguinte, 24 primeiramente, 1 João 2, 24, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E o versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, todos esses versículos aqui nos mostram mais exortações ao crente, a que o crente permaneça em Cristo, e às vezes até mostrando aí a segurança, né? Alguns desses versículos mostram até a segurança de que o crente vai permanecer em Cristo. Ele vai permanecer em Cristo. Mas mesmo assim que está falando da prática, eu escrevi meio estranho isso aqui, né? Então, mesmo assim, né, aqui está falando da prática, faltou uma vírgula aqui, né? Então, mas mesmo assim, do jeito que está falando, eu vou ler de novo para os irmãos. Aqui nós temos mais um texto, mais uma exortação ao crente permanecer em Cristo e às vezes mostrando aí a segurança de que o crente permanecerá em Cristo. Mas mesmo assim, aqui está falando da prática e não da posição. Ok? Concluindo, algo interessante aqui também, né? Não sei se os irmãos lembraram. Na realidade, né, esse permanecer foi um reforço, porque nós já vimos sobre permanecer, já tratamos com ele com maiores detalhes no estudo de frutificação ou salvação. João 15, frutificação ou salvação. Mas aqui vimos aí uma outra perspectiva, né, uma outra visão sobre o mesmo permanecer, que logicamente vem contribuindo, né? Ele pode ser tanto usado para mostrar a posição do crente, ou seja, que ele é salvo, né, porque permanece em Cristo, e essa permanência não pode ser tirada, e ao mesmo tempo também
ele mostra que é uma prática, ou seja, nós devemos viver de modo digno, sempre permanecendo nele, no caso aí a comunhão, lembra também de outro estudo, né? A comunhão com ele, né? Não lembro agora a outra palavra, deixa eu ver aqui. Sim, comunhão ou relacionamento. Então a comunhão não muda, mas o relacionamento pode mudar. Da mesma forma que um pai entristece com o filho, Deus entristece também com os filhos, e talvez cai em pecado, né? Desobedece, mas os filhos verdadeiros sempre voltam, né? Como nós estudamos nesse outro estudo, eles sempre voltam. Mas os bastardos, eles não são corrigidos e eles não voltam para Deus. Então essa é a grande diferença, né? De um salvo verdadeiro para com alguém confesso, né? Um crente professa, apenas professou sua fé, apenas confessou, mas não fez de coração, não foi salvo verdadeiro, e o Espírito Santo realmente não fez essa pessoa nascer de novo, porque ela não entendeu, mas fez talvez por vários motivos, né? Talvez confessou a Cristo porque o pastor pediu, talvez confessou a Cristo porque ficou muito emocionada com o culto, com a mensagem, mas não entendeu nada, e outros mais, como é que é a palavra, né? Situações, né? Que a palavra, que a pessoa toma, né? Uma decisão de aceitar Jesus Cristo, mas não passou de palavras soltas, nunca entrou no coração. E isso a gente vê através da prática. Então, deixando bem claro, a prática não leva à salvação, porque a salvação nunca foi e nunca será por obras meritórias, mas apenas pela única obra de Cristo. Mas a prática mostra também quem é salvo verdadeiro, né? Então não é questão de perder, é questão de que nunca foi, ok? Nunca foi salvo. Então vamos orar e vamos ter depois nosso intervalo. Pai, obrigado, Senhor, pelo estudo bíblico, mais uma vez, Pai, nos fortalecendo com respeito à nossa fé, à salvação. E, Pai, que possamos realmente ser, cada um de nós, crentes salvos verdadeiros, que permanecem em Cristo e mostram isso, Pai, através das obras, das atitudes, diariamente, vivendo de modo digno, assim como sua posição. Ajuda-nos, Pai, cada um de nós, a sempre chegarmos mais perto do Senhor, a sempre crescermos espiritualmente em rumo à perfeição em Cristo. Em nome de Cristo, oramos agradecidos. Amém.